Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui mais uma vez João Batista, nesta manhã de domingo do dia 28, hoje dia 28 de fevereiro do ano de 2021, diretamente aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central aqui na cidade de Cascavel, que tem como nosso pastor presidente, pastor Antônio Batista Maia, homem de Deus, e também o nosso pastor ali no Templo Central, pastor Davi Santana. Eu quero louvar a Deus pela vida destes homens de Deus e também a todos os nossos companheiros, pastores, obreiros na casa do Senhor Jesus e coordenadores da Escola Bíblica Dominical, que nos facultou esta oportunidade nesta manhã para junto compartilharmos da palavra do Senhor Jesus, da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse primeiro trimestre do ano de 2021, debaixo do tema, a revista esta escrita pelo pastor Ezequias Soares, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Especificamente no dia de hoje, nós estudaremos a lição de número 9. Você que tem a sua revista, a sua lição aí, pode acompanhar comigo aí. A lição de número 9 sobre o tema Vivendo o Fervor Espiritual. E antes de adentrarmos na lição desta manhã, estamos atravessando dias difíceis, o planeta Terra, todas as nações, cidades, estados aí, países atravessando momentos difíceis, algumas em lockdown aí, todo comércio fechado, igrejas fechadas, devido a esta terrível pandemia que vem assolando as nações aí. Então, antes de adentrarmos na lição desta manhã, eu quero te convidar juntamente comigo a orarmos, buscarmos a face de Deus em favor de cada família que tem perdido seus entes queridos, em favor de cada família aí que estão com algum familiar enfermo, e eu quero orar juntamente com você nesta manhã, ou neste momento que você assiste esta videoaula. Eu quero te convidar a orar juntamente comigo por nossa nação, principalmente por nossa família, também nossos líderes, nossos pastores, família de pastores também que já perderam seus entes queridos. Eu quero te convidar a orar juntamente comigo nesta manhã, buscar a face de Deus, viver aí o nosso fervor espiritual, que não existe fervor espiritual sem buscar a presença de Deus, sem uma vida de oração. Ore comigo nesta manhã. Eterno Deus e bendito Pai, Jesus de Nazaré, ó Espírito Santo de Deus, neste momento eu busco a Tua face, ó Deus, eu tributo a Ti toda a minha gratidão por tudo que o Senhor é. Tu és um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus misericordioso. Eu louvo o Teu nome, Jesus de Nazaré, porque Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Remidor, e tem nos dado o direito de vida eterna. Ó Espírito Santo, nosso intercessor, nesta manhã, meu Deus, eu busco a Tua face, eu oro a Ti, eu louvo o Teu nome, ó Pai, por ter nos dado graça, por ter nos dado vida e saúde até aqui. Pai, eu oro a Ti nesta manhã, pedindo a Tua presença, pedindo, ó Deus, que o Senhor entra neste lar, nesta família, ó Pai, que me assiste nesta manhã. Entra, ó Deus, com graça, com poder, com virtude, com unção, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo refrigério, meu Pai. Ó Deus, eu sei que há famílias me assistindo nesta manhã que perderam seus entes queridos também. O Senhor já tomou para si, já levou para si. Ó Espírito Santo, venha confortar esta família nesta manhã. Venha trazer conforto, consolo, refrigério a esta família nesta manhã. Jesus de Nazaré, eu busco a Ti nesta manhã, ó Deus, pedindo que o Senhor venha trazer saúde a todos os obreiros, a todos os pastores, pais e mães de família, ó Pai, que nesta manhã me assiste e estão atravessando momentos difíceis. Alcança, meu Deus, cada família nesta manhã, trazendo cura, trazendo libertação, ó Pai. É no nome de Jesus que eu oro a Ti nesta manhã, meu Deus, pedindo a cura para esta pessoa, para esta família, no nome de Jesus de Nazaré. Sê conosco nesta manhã, meu Deus, hoje, para todos sempre. Amém. Muito bem, meus queridos, estamos nesta manhã diante do tema da lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Você que tem a sua lição, como já disse,
Pegue a sua lição e acompanhe comigo esta lição nesta manhã, que nós temos lições preciosíssimas para aprendermos nesta manhã. A lição de hoje traz um textual no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, que diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E é o desejo do meu coração é que você seja cheio do Espírito Santo, que viva uma vida plena na presença de Deus. A verdade prática diz assim: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, como já aprendemos na lição de número 13 e demais lições no decorrer deste ano de 2021, como também ser cheio do Espírito Santo se refere a uma vida plena, a viver a plenitude do Espírito Santo. A lição traz um texto base, a leitura bíblica em classe, que está lá em Efésios também, capítulo 5, versículo 15 ao versículo de número 20. Diz assim o versículo 15 a seguir: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Versículo 16: remindo o tempo, aproveitando o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Encerrando esta leitura, versículo 20 diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo geral da lição desta manhã é mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Mais do que nunca, nós precisamos viver este fervor espiritual nos dias em que estamos atravessando. O ponto central da nossa lição vai circuncidar, vai girar em torno de: é preciso viver este fervor espiritual. Meus irmãos, a frieza espiritual, ela paralisa as pessoas. E quando é que essa frieza espiritual se revela? Ela se revela no momento de ausência da observação das disciplinas devocionais comuns a todos nós os cristãos. A pessoa, quando passa a não viver a observância das disciplinas sagradas, da Bíblia Sagrada, ela passa a viver uma vida de frieza espiritual e se afasta de Deus. Quando não há mais vigilância com a vida espiritual, a lógica espiritual é muito simples. Se há fervor espiritual, meu irmão, minha irmã que me assiste nesta manhã, há desejo pelas coisas de Deus. Por outro lado, quando há frieza espiritual, há desejo e supervalorização das pessoas e pelas coisas carnais e mundanas desta vida, deste mundo. Portanto, nós precisamos ter o cuidado de resgatarmos e vivermos o fervor espiritual nas nossas vidas, dentro de nossos lares. Momentos esses que está aí se levantando a hashtag já há mais de um ano: fique em casa, fique em casa. Eu quero te dizer, fica na presença de Deus. Viva o fervor espiritual, viva uma vida de oração e devoção na presença do Senhor Jesus. Tá bom, meus queridos? Esta lição de hoje, ela traz 3 tópicos. O primeiro tópico de nossa lição, nós iremos destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e também na oração. Palavra de Deus e oração. O segundo tópico, nós iremos enfatizar a importância de nós nos mantermos cheios do Espírito Santo. E o último tópico, o terceiro tópico, prevenir a respeito da frieza espiritual. O primeiro tópico da nossa lição fala a importância da devoção pela palavra e
oração. E traz consigo 4 subtópicos. O primeiro subtópico fala a respeito da devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, é de dedicação e zelo, como também o nosso apreço, a nossa dedicação pela oração, o amor pela palavra de Deus e também o apego, a prática do jejum. A leitura da Bíblia Sagrada, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando ela é acompanhada de santificação, humildade e também prudência e sabedoria. A nossa prudência, meus irmãos, é para essas práticas, é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibicionismo, de exibição, mas que possamos viver uma vida de humildade e prudência na presença do Senhor Jesus. A nossa devoção diária deve ser ler a Bíblia Sagrada e orar e buscar a Deus. Charles Finney, ele já diz que uma igreja sem oração, uma igreja que não ora, é uma igreja morta espiritualmente. Devoção, ela vem acompanhada de oração, ler a Bíblia, jejuar e também santificação na presença do Senhor Jesus. Partindo para o segundo subtópico do primeiro tópico da nossa lição, fala a respeito oração e a palavra. A oração e a palavra. Todos nós conhecemos um jargão no meio evangélico, que a oração ela é a chave da vitória. Isso é verdade, meus irmãos. Sem oração não há vitória. Nós precisamos mais do que nunca termos uma vida dedicada à oração e à leitura e à meditação da palavra do Senhor Jesus. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa se dirige a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A nossa declaração de fé das nossas igrejas, das Assembleias de Deus, vivendo o pentecostalismo, oração é o ato consciente que eu e você nos dirigimos a Deus, nos comunicamos com Deus por meio da oração, nos dirigimos a Deus para buscar a sua ajuda por meio da palavra da Bíblia Sagrada, tá bom, meus irmãos? A oração ela é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. É por isso que precisamos diuturnamente buscarmos a palavra de Deus e procurarmos ler e viver e aplicar nas nossas vidas a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor Jesus. Terceiro subtópico fala o viver sabiamente, que está lá no versículo 15 da nossa leitura bíblica em classe. Esses exercícios espirituais, meus irmãos, devem ser colocados em prática no nosso dia a dia, diferente do nécio. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Existe pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas aqui o apóstolo usa aqui, nessa passagem, só aparece aqui, é azofos, tolo, sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã, que vem do Espírito Santo, com a insensatez dos pagãos. Isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo afron, nécio, insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, também nas nossas atitudes, e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser conforme o padrão do mundo. Nós devemos viver uma vida direcionada e focada de acordo com a palavra do Senhor Jesus, para vivermos uma vida sábia
dedicada na presença do Senhor Jesus. O quarto subtópico do tópico 1 ainda fala remindo o tempo, que está lá no versículo 17. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. É aproveitar o tempo que você tem hoje para viver na presença do Senhor Jesus. A palavra tempo é muito e é bem conhecida entre nós como kairos, tempo no sentido de ocasião, de oportunidade. Portanto, remindo o tempo, fala de aproveitar o tempo, as oportunidades que Deus nos concede. Quando nós olhamos para o livro Heróis da Fé, escrito por Orlando Boyer, nós iremos ver ali a vida de vários heróis da fé. Vários homens que dedicaram as suas vidas à prática da oração e à leitura da Bíblia Sagrada e à propagação do Evangelho. Quando nós olhamos para a vida de Jonathan Edwards, que está nesse livro, conta a história dele, no livro de Orlando Boyer, dos Heróis da Fé, nós iremos ver que Jonathan Edwards, ele levava uma vida de quantas vezes orar e se dedicar à prática da palavra de Deus durante 13 horas por dia, antes de assumir um púlpito para levar a palavra do Senhor Jesus. E foi um dos avivalistas que, antes de subir ao altar, como eu já disse, ele orava e se dedicava à prática da leitura da Bíblia Sagrada por 13 horas. Foi um dos maiores avivalistas do século 17, Jonathan Edwards. E devemos aprender com a prática da oração com estes homens de Deus. Ele não subia ao altar sem antes buscar a presença do Senhor Jesus por longas horas durante o dia todo. Não adianta termos um sermão bem bonito, bem embasado, teológico, cheio de exegese, se nós não vivermos uma vida de oração na presença do Senhor Jesus. E eu quero louvar a Deus aqui pela vida de quantos irmãos que nós temos espalhado por esse Brasil afora. Eu quero lembrar de algum deles aqui no nosso templo sede em Cascavel, os nossos irmãos que já são maduros na fé. Quantos deles que me acompanham nesta manhã, que devido a esta pandemia não podem estar presentes, muitos de nós não podemos mais estar presentes em período de lockdown no templo, na casa de Deus, para participarmos dos cultos. Mas quantos santos homens de Deus que levam uma vida de oração na presença do Senhor Jesus? Quantos desses que já estão partindo para a eternidade, que Deus já está tomando para si? Mas nós podemos ver muitos homens de Deus levando uma vida de oração. E nós temos o privilégio de vermos estes homens como exemplos na casa de Deus. Exemplo esse do nosso próprio pastor Antônio Batista, pastor Davi Santana. Ainda esta semana tive o prazer de falar com meu amigo, irmão Luiz Timber, que me acompanha nesta manhã também. O nosso professor também, irmão Argemiro, que era para estar passando essa aula de hoje, mas devido a complicações na sua saúde ele não pôde estar aqui. E fica aqui o meu pedido de oração em favor deste servo de Deus. Mas homens que são exemplos de dedicação na oração e na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã que me assiste nesta manhã, é tempo de buscarmos mais a Deus em oração. É tempo de nos dedicarmos mais à palavra de Deus. É tempo de purificar, de jejuar, voltarmos à prática do jejum, da oração na presença do Senhor Jesus e vivermos uma vida de santificação. Devoção pela oração e leitura da palavra, viver sábio e aproveitamento consciente do tempo são sinais de uma vida de fervor espiritual. Nós estamos diante de uma lição desta manhã que traz como ponto central que é preciso mais do que nunca nós vivermos este fervor espiritual. Indo para o segundo tópico de nossa lição,
fala a respeito da importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente, ela é dinâmica, ela não fica estática a partir da conversão de cada pessoa, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito nas nossas vidas. Não podemos confundir, como já estudamos na lição de número 3, a expressão cheios do Espírito Santo do Pentecoste, que nós já aprendemos na lição de número 3, com ser batizado com o Espírito Santo. O primeiro subtópico do tópico 2 da nossa lição diz: e não vos embriagueis com o vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz: não olhes para o vinho. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e as compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética e com o viver cristão. Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraça por viver uma vida embriagada com o vinho. O segundo subtópico diz assim: mas enchei-vos do Espírito, que está lá no versículo 18 de Efésios capítulo 5. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito Santo na vida cristã, ela não é estática, ela não é parada. Nele nós somos renovados no nosso dia a dia, no nosso viver diário na presença do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, nós somos renovados. Essa experiência, meus queridos, acontece reiteradamente em nossos dias, e isso vem desde o dia de Pentecoste. Os discípulos já tinham o Espírito Santo antes do Pentecoste. Está lá em João capítulo 20, versículo 22. E também já eram salvos. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, todos têm o Espírito Santo. Toda pessoa que já se converteu, ele se torna templo e morada do Espírito Santo. Aqui o apóstolo se refere à plenitude do Espírito, enchei-vos do Espírito Santo, que é a característica típica de todos os pentecostais. O terceiro subtópico vai nos dizer: não confundir o batismo no ou com o Espírito Santo. Isso já foi estudado, como eu já disse na lição de número 3, que nós passamos lá no início do ano, no mês de janeiro ainda. Em outras passagens, cheios do Espírito Santo, diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, como Atos capítulo 2, versículo 4, também 9 e 17. Mas não é o caso aqui, não é o caso de Efésios 5 e 18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretada à luz do seu contexto. Observe a frase: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, aqui em Atos capítulo 4, versículo 8. Ora, se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, Pedro já havia sido batizado no capítulo 2. No capítulo 2, onde todos foram batizados com o Espírito Santo e falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui fala a respeito do batismo no Espírito Santo, no capítulo 2. Portanto, aqui no capítulo 4 de Atos, capítulo 4, versículo 8, veja, então Pedro cheio do Espírito Santo. Aqui fala de Pedro já estava sendo cheio do Espírito Santo, vivendo a plenitude do Espírito Santo. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro. Da mesma forma, no trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, está lá em Atos capítulo 13, versículo 9. Fala de alguém já batizado no Espírito Santo, Atos 9, 17 e 18, e é evidente que cheio do Espírito Santo se refere a viver a plenitude
do Espírito Santo. Fala a respeito aqui, está falando aqui a respeito da ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na minha vida e na tua vida. Mas para vivermos esta plenitude do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos levar uma vida de prática diária de leitura, meditação, uma vida de jejum e oração e meditação na palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, desta ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nos dias em que estamos vivendo. Viver cheio do Espírito é o oposto do que viver em contendas, confusão, devassidão. Ser cheio do Espírito não combina com a embriaguez com o vinho, em que há contenda e devassidão. Portanto, levamos uma vida cheia do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha atuar na minha e na tua vida neste tempo em que estamos vivendo, momentos finais da Igreja de Cristo aqui na face da terra. Indo para o terceiro tópico da nossa lição, sem perca de tempo, meus irmãos, o terceiro tópico da nossa lição, vivendo o fervor espiritual, fala a respeito da vigilância. Vigilância contra a frieza espiritual. E o primeiro subtópico diz: testemunho transbordante. Testemunho transbordante é um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, as suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Os salmos são o saltério de Israel, o livro dos salmos, aos quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados à música ainda hoje no judaísmo e também no cristianismo. Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs e lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas estrofes ainda estão no Novo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11 é um bom exemplo. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Nós precisamos resgatar o fervor espiritual através de uma vida de testemunho transbordante da presença do Senhor Jesus, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. O apóstolo, ainda ao escrever aos Efésios, no capítulo 5, o versículo 20, fala a respeito de nós darmos graças a Deus em tudo, que é o segundo subtópico do tópico 3 de nossa lição, dar graça em tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos nós, os cristãos, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 20. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão ao nosso Deus Pai, centrada em Cristo Jesus. Há diversas passagens no Novo Testamento, conforme Mateus 28 e 19, 1 Coríntios 2 e 4, 12 e 4, 2 Coríntios 13 e 13, onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho. E a passagem que estamos analisando é uma delas, versículo 18 ao versículo 20 de Efésios 5, 18. Onde nós devemos dar graça, sermos gratos a Deus, sermos mais gratos a Deus, bendizermos a Deus pela vida que Ele tem nos dado, pela saúde, pelo lar, por termos uma família, por termos vida e o direito de estarmos respirando.
sermos gratos a Deus pela salvação de nossas vidas. Devemos dar graças a Deus em tudo. Meus queridos, ainda o terceiro subtópico do tópico 3 de sujeição, que está lá no versículo 21. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito Santo, quando nós somos submissos, quebrantados diante de Deus. Isso somente o Espírito Santo é que nos concede quando nós estamos vivendo fervor espiritual, uma vida submissa à presença de Deus, à palavra de Deus. É dever de nós, os cristãos, se nos submetermos às autoridades constituídas, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, e aos nossos superiores hierárquicos, também 1 Pedro 2 e 18. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja, sermos submissos aos nossos líderes, aos nossos pastores, aos nossos líderes que Deus tem constituído. O testemunho transbordante de todos nós os cristãos, uma vida de gratidão e de submissão, identifica um crente cheio do Espírito Santo, um crente que está vivendo o fervor espiritual. Portanto, meus irmãos, concluindo a nossa aula nesta manhã, o significado enchei-vos do Espírito é ter uma vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos de nossas vidas, desde os cultos até o lar, e desde o lar até o trabalho e até a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Vamos reavivar, resgatar o fervor do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós precisamos viver o fervor espiritual do Espírito Santo. Meus queridos, o desejo do meu coração que nesta manhã é que Deus possa abençoar o teu lar, que Deus possa abençoar a tua família e que você viva uma vida cheia do Espírito Santo, que você possa viver a plenitude do Espírito Santo de Deus, como muitos heróis da fé viveram, que você possa viver essa experiência mais do que nunca. Isso é mais urgente do que eu e você imaginamos. Jesus está voltando. E eu te pergunto, encerrando nesta manhã, você está preparado? Deus o abençoe.